Olá, eu sou Eliana Maranhão. Tudo bem com você? No nosso podcast da semana, o jornalista e cientista político Alex Azevedo entrevistou o deputado federal e vice-presidente nacional do PT, José Guimarães. Acompanhem. Deputado, eu quero agradecer o seu tempo, a sua vinda aqui na cidade de Maracanã. Quero te agradecer. O senhor é de Quixeramobim e tem 62 anos, né? O senhor é deputado federal desde 2006. Rapidamente, conta um pouquinho da sua história política pra gente. Vejam, meu caro Alex Azevedo, primeiro, antes de falar da minha história, é uma alegria partilhar esse momento com aqueles que te acompanham no blog. Olhar inclusive, o próprio nome já diz, já traduz uma mensagem importante, né? O olhar é o olhar crítico, é o olhar de vida, é o olhar diferenciado, né? E sobretudo de inclusão. E eu quero dizer da minha alegria de partilhar esse momento com você e com aqueles que fazem essa importante rede de comunicação. É um blog, é uma rede social, mas que tem boa performance aqui na cidade de Maracanã, até pela importância econômica, social e pública que tem uma cidade metropolitana do porte tamanho de Maracanã. Né? Eu quero meus cumprimentos e dizer da minha alegria de partilhar com você. Segundo, bom, eu até falei, eu estava visitando aqui um projeto social dirigido pelo professor Daniel Baima e falei lá, minha vida toda até os 13 anos foi, quase 14 anos, foi na zona rural de Quixeramobim, numa comunidade chamada Várzea Redonda, no distrito de Encantado. Minha mãe, ainda viva, ela hoje tem 96 anos, que é a foto dela que eu carrego no meu celular, que é um exemplo. Nós somos uma família de 11 irmãos, dentre eles pessoas muito importantes para mim, dentre elas o ex-deputado José Genuíno de São Paulo. Né? Que agora inclusive é seu irmão. É meu irmão. E a vida, como qualquer filho de agricultor, tem um sonho na vida, estudar. Eu tinha assim um sonho que era sair da roça, eu não aguentava mais pegar na enxada, e tinha uma coisa que meu pai fazia muito, que era a pior coisa que eu achava. Ainda hoje eu tenho um pouco de sequela da coluna, porque lá era uma região que produzia muito, colhia muito feijão, e a gente apanhava o feijão naquele bornol aqui do lado direito, e acho que ainda hoje eu tenho um sequela aqui na perna por conta que eu apanhava muito feijão, e eu gostava de um pouco. Todos os demais serviços da roça eu gostava, menos apanhar feijão, porque dava muito feijão, e a gente carregava aquele saco de feijão de bage seco na costa aqui para levar para o mastro, para onde a colhia tudo, né? E resolvi estudar fora. Fui para Senador Pompeu, terminei o ginásio lá, me mandei para Fortaleza. Foi quando resolvi tomar rumo diferente na vida. Eu cheguei em Fortaleza em 78, jovem, meninote. Morei 5 anos na casa do estudante do Ceará, ali na Nogueira Cioli, e foi lá que eu aprendi a viver na cidade grande, o primeiro contato com a cidade grande, Fortaleza que me acolheu, estudante de uma escola, comecei no Liceu do Ceará, depois fui para o Colégio Rui Barbosa, ali na Imperador, que arranjei uma bolsa de estudo e arrumei um serviço lá, de home office boy no colégio, na Rui Barbosa, Colégio Rui Barbosa, ali na Avenida do Imperador, no centro de Fortaleza, e arrumei um emprego no Banco Nacional, o mérito meu, seleção que fizeram na época, e fiz vestibular e passei para Direito, na Universidade Federal do Ceará. É o dia da consciência negra. O governo do PT, quando governou o país, criou a cota racial. Na opinião do senhor, o senhor é favorável a essa cota? E se o senhor é favorável à substituição dessa cota por cota social? Veja bem, os nossos governos, iniciando no Lula e na Dilma, foram os governos que mais patrocinaram a inclusão. Negros, estudantes das escolas públicas nas universidades, aliás, Nacional da Consciência Negra, quero até parabenizar toda, vamos dizer assim, a nação negra, que é a nação, é a origem de tudo no Brasil.
Então, como eu digo, nossos governos patrocinaram a maior inclusão da história do Brasil. Nós estabelecemos as cotas, né? Criamos a Secretaria Nacional, status de ministério, desenvolvemos programas de inclusão. A principal coisa que nós fizemos foi quebrar o preconceito, que negro não pode ser excluído da vida social, econômica e educacional do país. Estabelecemos cota, inclusive no próprio Enem. Esse Enem, agora o Enem, o Exame Nacional, que é o instrumento de ingresso dos estudantes nas universidades públicas, esse Enem que agora está sendo maculado e arrebentado e destruído pelo governo Bolsonaro, porque ele disse que o Enem tem que ser a cara do governo. Esse Enem que vai ser realizado, me parece, domingo, 52% é a quantidade de negros que não estão mais inscritos para o Enem. Os egressos das escolas públicas diminuíram substancialmente. Portanto, ao desmonte, nós temos que ir numa sociedade machista, preconceituosa e racista, como é ainda no Brasil. Eu acho que tanto nós temos que ter as cotas, cota racial é importante, como também cota social. É um processo de construção múltipla que nós temos que fazer num país tão desigual, tão cheio de preconceito, com tanto racismo. Eu sou a favor de tudo que possa quebrar preconceito, todo sentido. Como o senhor bem disse, né, o senhor tocou no assunto da educação, do Enem, e como o senhor também bem disse, o atual governo, né, em entrevista recente, disse que o Enem vai ser a cara do governo. Na sua opinião, como o senhor enxerga a cara desse atual governo? É um desastre para o país, o governo Bolsonaro. E eu digo isso não só porque sou do PT, sou ligado, vinculado ao ex-presidente Lula. Eu tenho 4 mandatos de deputado federal agora. Fui deputado estadual 2 mandatos. Vivi a época dos governos, eu como jovem estudante na universidade, governo Sarney, governo Collor, depois o governo Henrique Cardoso. A minha memória é maior nos 8 anos do FHC. Eu nunca vi, e agora eu estou no 4º mandato de deputado federal, eu nunca vi um desastre, como diria a mãe, um descalabro tão grande como esse governo Bolsonaro. É um governo negacionista, que nega a ciência, que nega a vida. É um governo que patrocina as maiores violações à ordem democrática brasileira, à democracia, aos direitos, não respeita. E tem uma coisa que ele fez que eu acho que a nossa luta tem que ser para destruir. E conseguiu implantar na sociedade, uma parcela importante da sociedade, o ódio, a violência, a discriminação. Eu nunca vi um governo tão desastroso como esse. Eu não falo nem do ponto de vista econômico, porque o país está num desastre econômico nunca visto. Inflação 2 dígitos, desemprego, 15 milhões de pessoas que perderam o emprego, aquelas pessoas que tinham carteira assinada. Já são quase 40 milhões de pessoas que estão vivendo em situação de pobreza. 19 milhões de pessoas que vivem, estão migrando da condição de pobre para pobre extremo. O Brasil desrespeitado do mundo. Portanto, eu diria que eu nunca vi nos 4 anos algo tão perigoso no Brasil como esse governo. Em todas as dimensões, na área econômica, na área educacional. O que esse governo fez com a educação, a forma como ele tratou a pandemia, gente. Cada um de nós tem alguém próximo que foi vítima da pandemia, ou morreu, ou muitos estão sequelados por conta do não tratamento e não quis trazer a vacina, que era o caminho que podia pelo menos ter diminuído as mortes em 50%. Na área do emprego, não sabe fazer absolutamente nada. Esse governo não presta ao país. E aqueles que o colocaram lá precisam prestar conta perante a sociedade. A gente sai de Brasília e vem aqui para o estado do Ceará, onde é o seu estado natal, onde o senhor está acostumado com a política do estado. O PT e o presidente Lula vem sofrendo duras críticas, tanto do senador Cid Gomes como do ex-governador Ciro Gomes, com até palavras de baixo decoro, né? Qual é a sua relação com os Ferreira Gomes, né, a família Ferreira Gomes, e o que o senhor atribui a esses ataques? Primeiro que são ataques indevidos, injustos e preconceituosos contra um homem que
fez tudo pelo Ceará. Aliás, o sucesso dos governos iniciados por Ciro em 2006, aqui, da aliança que nós montamos em 2006, o sucesso dos governos tem muito a ver com a relação republicana, institucional e de parceria que teve entre o governo do Estado e os presidentes Lula e Dilma. Os principais investimentos que existem aqui no Ceará, do Porto do Pecém, da Siderúrgica, dos institutos federais que foram criados, inclusive um aqui em Maracanã, o IFES, foi no nosso governo, e mais 32, são 33 que foram instalados no Ceará. As duas universidades que foram criadas, a Universidade Federal do Cariri e a Unilab aqui em Redenção, as obras de investimento, o metrô de Fortaleza, o Minha Casa e Minha Vida, tudo que existe de legado dos governos iniciados pelo Ciro, nós devemos muita parceria e o cuidado que Lula teve, Dilma, com o Ceará e com os cearenses. Inclusive, recentemente eu tive com o Ciro. Isso, evidentemente, que o PT não pode aceitar isso. Qual é o problema que nós temos? Nós temos uma eleição nacional. Ele tenta se viabilizar com uma terceira via. A eleição no país, ela está muito polarizada entre o Lula, que está com chances reais de ganhar no primeiro turno, e o Bolsonaro, que dificilmente cai de 20%. Portanto, é eleição nacional e nós vamos precisar deles no segundo turno, se tiver no segundo turno. Porque você não pode pensar uma eleição dessa só em primeiro turno. O ideal é o Lula ganhar no primeiro turno, mas pode ser que não dê primeiro turno e vá para o segundo turno. Vamos dizer que vai, você tem dúvida que no segundo turno, entre o Lula e Bolsonaro, essa elite econômica da Paulista não vai Bolsonaro. Essa elite econômica sabe que o Bolsonaro não serve nem para eles ele serve, mas por preconceito vai querer apoiar. Eles vão ter que juntar o PDT no segundo turno. Aliás, nós conversamos recentemente isso com o Lula. E temos aqui no Ceará uma aliança que vem desde 2006. A nossa prioridade no Ceará é Lula, Camilo senador, ampliar para no mínimo 4 deputados federais e elegermos 7 estaduais. Esse é o nosso plano. A aliança, para ser mantida aqui no Ceará, nós temos que considerar 3 ou 4 questões que são fundamentais. Primeiro, o candidato ou a candidata, para manter a aliança PT e PDT, tem que ter a cara do Camilo, do governo que o Camilo representa hoje, que é um governo mais exitoso do ponto de vista da desenvolvimento de políticas públicas de proteção aos cearenses. 2, que unifica o PT. 3, presença do PT na chapa majoritária. E 4, dialogue, tanto com o candidato ao PDT como o nosso. Portanto, a gente não pode, num momento como esse, dar um cavalo de pau e romper tudo. Nós temos que decidir isso na hora certa, não há decisão nenhuma, mas eu penso que o plano nosso, a prioridade é ampliar nossa bancada, porque o Lula tem dito para nós, prioridade número 1, eleição nacional de presidente. 2, eleger deputados e deputadas federais. Então, as nossas reeleições aqui no Ceará, né? Eu até tinha dito, eu comecei isso com o presidente Lula, eu tinha até chance de ser candidato ao cargo majoritário aqui no Ceará, pelo que a gente representa para o PT, da relação que eu tenho com o governador Camilo Santana, e o que eu represento do ponto de vista da relação com o Lula. Mas o Lula acha que ele precisa de mim em Brasília como deputado federal. Portanto, é um ministério? Primeiro tem que ganhar a eleição, né? Primeiro tem que ganhar a eleição, sem salto alto, com cuidado. Essa direita perigosa, eles vão atacar o Lula. A esperança de tudo isso. Ora, se é para o mundo, você imagina aqui no Brasil. E Maracanã é um exemplo disso. Maracanã eu gosto do Lula porque muito do que foi feito aqui nessa cidade tem a mão, o dedo e as ações do governo federal. Desde a gestão anterior, desde que o Lula começou a governar o Brasil, o apoio às indústrias, o IFES daqui, as obras de investimento, de saneamento, de asfalto, tudo, as praças, tudo que tem aqui em Maracanã, nós devemos muito também às ações do governo PT. Recentemente o PT estadual lançou a campanha PT lá, PT cá. O senhor é contra ou a favor e por quê? Não é o PT que lançou, foi um deputado federal, o Zé Reis, que lançou essa campanha. Eu acho que nós temos que ter PT lá e PT cá, não para quebrar aliança, mas para garantir a ampliação da nossa presença no parlamento, Estado e federal e a eleição do Lula. Agora, saindo do estado do Ceará para Maracanã, né, que é o que a gente mais importa nesse momento, o
O Daniel Weinmann, candidato a prefeito, ficou em terceiro lugar no desempenho dele. O senhor acha que o desempenho dele foi bom para o partido? O senhor acha que, sendo bom esse desempenho, vai se repetir essa dobradinha, vamos dizer, na próxima eleição para prefeito? Veja, foi um resultado muito bom no PT. O Daniel foi candidato pela primeira vez a prefeito, uma liderança jovem, uma novidade. Sequer teve tempo de visitar as casas das pessoas de Maracanã, foi de última hora e, portanto, esse resultado projeta com o futuro aqui de Maracanã. Eu acho que Maracanã está encerrando um ciclo de vários governos. Começou lá atrás, a primeira eleição do atual prefeito, o Roberto Pessoa, depois 2 vezes, depois deu firme e agora ele novamente. Eu acho que esse ciclo se fechou. É preparar o terreno, organizar o PT e, sobretudo, Lula sendo eleito presidente da República, o eleitor de Maracanã pode ter certeza, aí sim é a hora do PT eleger o primeiro prefeito de Maracanã. Eu confio muito nisso, é por isso que eu estou aqui hoje, dentre tantas responsabilidades que eu tenho para nós aprofundarmos, consolidarmos essa parceria com o Daniel, que tem futuro aqui em Maracanã e no estado do Ceará. Vejo com muita simpatia e acho que é o futuro nosso aqui, é nos preparar para a gente ganhar a eleição de 2024 aqui em Maracanã. Com relação, o senhor falou do futuro, falando do futuro próximo que é o 2022, você acredita que o Daniel, outro candidato do PT a deputado estadual, cabe para assumir a Assembleia Legislativa do Estado? E como que o senhor enxerga essa parceria entre a Assembleia Legislativa do Estado e o Congresso Nacional? Veja bem, eu recentemente até conversei, vou revelar aqui, Daniel, que está aqui do meu lado me ouvindo, a gente conversou um pouco sobre se ele deveria ou não, né, Daniel, ser candidato agora nessa eleição, se não seria o caso dele ser candidato a deputado estadual. Tem outras possibilidades também, a gente não tem assim uma definição definitiva, porque por conta dessa conjuntura do Estado, né, nós temos que pensar, não é fácil, nós temos uma chapa muito forte de deputados estaduais. Eu não descartaria essa possibilidade, mas nós estamos construindo outras possibilidades aqui em Maracanã. Por exemplo? Ele sabe, nós fazemos uma aliança aqui com o deputado Júlio César, pode ser uma alternativa. Nós estamos apreciando, é uma questão que o governador Camilo Santana colocou para nós, o Daniel sabe disso, nós estamos avaliando a possibilidade dele ser candidato, então nós estamos avaliando as mais variadas possibilidades aqui em Maracanã. Evidentemente que isso vai passar muito pela força do Lula. Alguém me perguntou aqui no início, e o Lula vai fazer campanha no Ceará? Claro que vai. O Lula está um gigante, está um leão. Solta ele aqui nessa rua de Maracanã, ele arrasta uma rede de arrasto. Né? Portanto, imagina você aqui você de Maracanã, se nós trouxermos o Lula aqui em Maracanã, esse calçado aqui. Vai ser uma coisa forte. Portanto, o que é importante é a gente fixar a seguinte ideia: o Daniel é a nossa liderança, é a principal liderança do PT de Maracanã. Aliás, praticamente há consenso disso, é a liderança do Lula e é a liderança que nós vamos projetar para o presente e para o futuro aqui em Maracanã. O atual prefeito, Roberto Pessoa, governa há 20 anos aqui no município, né? Qual é a sua relação com o atual prefeito? E como que o senhor enxerga as declarações dele com relação à família Ferreira Gomes, que ele é inimigo declarado da família Ferreira Gomes? Veja, eu sempre tive uma relação de respeito ao deputado, na época deputado Roberto Pessoa. Ele foi deputado federal, depois prefeito. No primeiro mandato tivemos relação, o PT participou do governo, ele já apoiou o Lula aqui em Maracanã. Então é uma relação de respeito, mas acho que o ciclo dele está se encerrando aqui em Maracanã, o ciclo político. Por isso que nós temos que colocar algo novo em competência para pegar essa cidade e transformá-la na principal metrópole econômica do estado do Ceará, com todo o potencial econômico e social que ela tem. Portanto, o Roberto Pessoa já foi aliado do passado do Tasso Gereissati, já foi impulsor do Tasso Gereissati, já é aliado, portanto, isso faz parte do jogo político, na política. O blog online, inclusive, que é um blog voltado para notícias para pessoas com deficiência, no universo das pessoas com deficiência, tem acompanhado, desde o início do governo Lula até atualmente, os projetos de política pública para pessoas com deficiência.
No governo Lula foi priorizado essa questão de inclusão social. É nítido isso, né? Os dados apontam a inclusão em emprego, a inclusão em educação. Isso é nítido para toda a sociedade. Se o Lula voltar em 2022, o senhor acredita que o Lula vai voltar a priorizar a inclusão social no país? Com certeza. O Lula foi um governo completo, eu diria assim, do ponto de vista principalmente de políticas públicas globais aqui no Brasil, no mundo e aqui. Eu escuto muitas pessoas falarem, há um consenso no país, o Lula foi o presidente que mais inclusão social no sentido amplo fez. Mas nós também, nunca esse país viveu um processo de integração econômica e com o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, a infraestrutura do próprio país se transformou. Por isso que geraram os empregos que nós geramos no governo do Lula Dilma, que mais de 20 milhões de empregos gerados no Brasil. Portanto, o Lula, presidente, primeiro, tem que reconstruir o país em todas as dimensões. Né? Não é só na área social, na questão do emprego, da retomada do crescimento da economia. Quando eu falo em reconstruir o Brasil, é reconstruir na educação, na saúde, na inclusão social. Então é claro que é prioridade. E a primeira coisa que tem é remontar. Esse governo Bolsonaro é tão sacana, desculpa o termo, estamos acompanhando, ele foi eleito em cima de um discurso já, esse discurso não considera mais, e a coisa que mais me incomoda é quando a gente, como eu votei essa semana lá na Câmara dos Deputados, um projeto que criava de novo o Ministério do Trabalho. Esse cara foi eleito com demagogia, com mentira, com fake news, em 2018, prometendo reduzir o Ministério em 15. Você lembra disso? A crítica que fazia o PT, que era 29, já está com 25 ele. Então é um governo que não tem palavra, coisa nenhuma, não tem nada a oferecer. Eu diria que o Lula tem que reconstruir o país e ele ser eleito. E a principal coisa que ele tem que fazer é, primeiro, dar comida às pessoas que estão passando fome. Ele confessou para mim recentemente, a primeira coisa que ele vai fazer quando ele for eleito é dar uma medida provisória para dar o direito das pessoas comer 3 vezes por dia, porque não tem coisa a pessoa passar fome. Ora, na periferia aqui, em Maracanã, ou nas periferias de Fortaleza, as pessoas passando fome. Primeira providência, matar a fome, dar comida, as pessoas têm o direito de comer 3 vezes por dia. Criar um novo Bolsa Família no valor de R$600. Aí os fiscalistas de plantão, a Avenida Paulista fala assim, mas que não tem, isso vai ter impacto fiscal. Que o Brasil, se precisar, faça a emissão de moeda, porque eu dou um exemplo, na minha casa, lá na minha região de Xeramubim, eu tenho um primo que tem uma bodega no distrito lá, uma mercearia. Ele fala o seguinte, quando tinha o Bolsa Família, o comércio dele se mantinha no crescimento médio de 30%, porque a pessoa que recebe o Bolsa Família lá, que eles diziam que era esmola no passado, quando havia pessoa em Maracanã que recebia o Bolsa Família, que esse governo cruel cortou agora, deixando quase 25 milhões de pessoas se receber o auxílio emergencial. Que perversidade, que homem desumano. Ainda fica falando em nome das famílias brasileiras. Ele dizia, só com esse cancelamento do comércio dele, falou para mim, um primo, é o Antônio Nobre, falou assim, já caiu 30%. Porque quem recebe o benefício desse investe no comércio local, na bodega, na mercearia. Então gira, não tem retomada do crescimento da economia se não tiver os pobres no orçamento como diz o Lula. Tem 2 coisas que o Lula fala que, para mim, integra esse novo projeto de reconstrução do Brasil. Botar os pobres no orçamento e os ricos pagarem imposto. A gente está chegando no final da nossa entrevista. Eu quero te agradecer imensamente, em nome do blog, né, inclusive em nome das pessoas com deficiência, pelo seu tempo, né, pela sua vinda aqui a Maracanã. Tá gostando da cidade, gostou do que viu, queria ver seu relato. E por último, uma última pergunta. Se o Lula estivesse nesse momento aqui na sala, na nossa entrevista, qual conselho ou sugestão o senhor daria a ele? Eu diria para o Lula, que eu tenho uma relação de amizade política e pessoal, eu frequento a casa do Lula de São Paulo, sou uma das pessoas muito próximas dele. Eu diria assim, Lula, olha para o povo que está passando necessidade, o povo das periferias da cidade, da periferia, olha para essas pessoas. Antes de qualquer coisa, porque ele tem esse coração, abraça esse povo, dá o direito a essas pessoas comerem 3 vezes por dia.
E depois cuidar da educação, da saúde, das pessoas com deficiência, como você mesmo fez referência. Que, aliás, a primeira coisa que ele vai fazer é reformular esse ministério, inclusive criar a Secretaria Nacional, a Conferência Nacional dos Portadores de Deficiência, lembra? Que nós fazíamos, foram mais de 200 conferências que nós fazíamos, né? O programa Bem Viver. Bem Viver, o programa total, eu me lembro, as pessoas eram felizes, as pessoas participavam, tinha participação, porque vocês que têm essa deficiência são pessoas normais como nós, pô. Não tem, né? Não pode ser tratado com diferença não, tem que ter o mesmo direito, tem que ter o direito de estudar, de trabalhar, de ter o emprego, de ter o salário, de viver com dignidade. Não pode ser receber tratamento, que é isso, os coitadinhos não são pessoas de segunda, terceira categoria, terceira categoria, como eu sou, como o Daniel, como qualquer um de nós é. Segunda coisa, para terminar, eu já fiz muita campanha aqui em Maracanã, desde as campanhas do Lula. Em 2000 eu fiz muita campanha, aliás, foi em 2002, foi o ano que eu fiz mais campanha aqui. Eu fui primeiro deputado, fui eleito deputado estadual, a campanha do Lula, as outras campanhas do Lula. O PT tem uma presença, as pessoas gostam muito do PT aqui em Maracanã. O PT tem uma ótima performance aqui. Então, é uma cidade extraordinária. Se a gente tiver condições de ganhar essa eleição, que eu acho que temos no Brasil, o Lula foi eleito presidente, nós vamos fazer uma revolução social e econômica e cultural e de cuidar das pessoas aqui na cidade de Maracanã e toda a região metropolitana de Fortaleza. Maracanã gosta muito do Lula e eu quero muito que o Lula seja eleito para cuidar amplamente das pessoas, dos seres humanos de Maracanã. Aliás, vocês acompanham, quem me acompanha nas redes sociais, vocês devem me acompanhar, eu sou um dos, não é o que eu estou dizendo, eu sempre apareço na lista como um dos melhores parlamentares do Estado e do Brasil. Eu sempre estou, isso é muito importante, não para me orgulhar disso não, porque a humildade é minha origem. Eu tenho berço, eu vim para uma professora do sertão do Ceará, minha mãe mora na mesma casa, não sou deputado para acumular riqueza nem ser empresário não. Sou parlamentar, sou advogado e faço a política com amor, está no sangue, ó. Deputado, eu quero te agradecer. Você acompanhou o podcast da semana, Olhar Inclusivo. Curta, comente e compartilhe as nossas redes sociais em todas as plataformas digitais. Até mais, tchau!